Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Existe um botãozinho aí abaixo, né, do vídeo, se inscrever, né? Então, vá lá e aperte o botãozinho para você se tornar inscrito do nosso canal. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você compartilhe aos seus amigos, aos seus familiares e vamos juntos propagar a palavra do Senhor Deus. Hoje, dia 2 de novembro, é comemorado o dia de finados, né? O dia dos fiéis, né? Dos fiéis defuntos, o dia dos mortos. Fazendo a pequena pesquisa, veja só o que nós temos em mãos. Aqui diz assim: desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos dos mártires. É só uma observação aqui. Na verdade, a oração pelos mortos, ela começou no ano 300 depois de Cristo. Mas vamos seguir aqui. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos já esquecidos. O Obade Odilo de Cluny, no final do século X, pedia aos monges que orassem pelos mortos. Desde o século XI, os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX obrigavam a comunidade a dedicar um dia aos mortos. E aqui nós temos, no século XIII, essa data passa a ser oficialmente celebrada em 2 de novembro. Então aqui nós temos, né, a história do surgimento então desse dia, né, o dia dos mortos, né, isso, o dia de finados. Mas aqui existem algumas perguntas que nós devemos, né, fazer. Nós sabemos que nesse dia é oferecido missas, né? É oferecido rezas, né? Não é mesmo? As pessoas vão até os túmulos, visitar os túmulos dos mortos. Mas será que os mortos, né, eles veem tudo isso que é feito, né? Será que os mortos recebem, né, essas rezas, essas velas que é aceita? Será que os mortos eles têm consciência do que é feito por eles? E nós iremos responder essas perguntas dentro das Escrituras. Eu convido você aí no livro de Eclesiastes, e estou aqui com minha Bíblia na mão, eu convido você a fazer o mesmo. Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 5. Será que os mortos têm consciência do que é feito para eles neste dia? E a palavra de Deus nos diz o seguinte, veja só: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. E aqui diz: para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você percebe que o texto está dizendo que o morto, né, não tem consciência. Não tem consciência. A sua memória já no esquecimento. Ele não tem mais amor, ele não tem mais ódio, ele não tem mais inveja. Todas essas coisas pereceram. E não sabe o que acontece nem debaixo do sol, nem em cima da terra. Mas para confirmar isso, para ver que o morto não tem consciência, nós vamos no livro de João. João, capítulo 11. Veja só o que diz o livro de João no Novo Testamento. João 11, convido você a abrir a sua Bíblia. E vamos juntos ver o que diz a palavra do Senhor Deus. João 11, a partir do verso 12, que diz assim: disseram, pois, os discípulos: se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham
que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Você percebe aqui que Jesus tratava a morte como sendo um sono, um repouso do sono. Você percebe? Então, quando a pessoa está morta, a pessoa ela está dormindo, num estado de inconsciência, né? Quando nós estamos dormindo, nós não sabemos o que acontece ao nosso redor. É assim que acontece com o morto, né? Ele não tem consciência, ele não sabe o que acontece ao seu redor. Mas veja só, o que é que diz o livro de Jó? Convido você a irmos ao livro de Jó, no capítulo 7 do livro de Jó, o verso 9 e o verso 10. Diz assim: Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Você percebe o que Jó aqui está dizendo, né? O morto ele não volta à sua casa, né? Na verdade, o morto ele não sobe, né, da sepultura. Está dizendo que o morto não tem consciência, ele não sabe o que acontece. Sabe, meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós somos ensinados de uma maneira errada, né? Isso que muitas vezes nós fazemos são tradições de homens, e a Bíblia condena essa prática, né? A Bíblia condena acender velas, né, aos mortos, a Bíblia condena, né, fazer ali uma prece para os mortos, a Bíblia condena tudo isso. Eu vou dizer algo aqui para você, né, que está me assistindo, talvez não tinha conhecimento disso, que nós devemos fazer, né, algo para alguém enquanto ela está com vida. Você percebe? Nós devemos demonstrar carinho, nós devemos demonstrar cuidado, amor com a pessoa enquanto está com vida. Porque quando ela desce à sepultura, né, ela não sabe, né, o que está acontecendo ao seu redor. Ela não tem consciência, ela está no estado de inconsciência. E o Senhor Deus, ele é claro, ele condena, né, essa prática, porque isso é uma tradição de homens. Você percebe? Isso não é um ensinamento divino. Quando nós pegamos o livro de Marcos, eu convido você aí ao livro de Marcos, veja só o que diz as Sagradas Escrituras. No livro de Marcos, o capítulo 7, veja só o que diz. O verso é o verso 7 em diante, diz assim: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você percebe? Doutrinas que são preceitos de homens, ensinamentos de homens. E aqui diz assim, ó, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, tradição dos homens. E o verso 9 diz assim, ó, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeito o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, quando nós guardamos essas tradições, nós estamos rejeitando os preceitos de Deus, o que diz as Escrituras. Mas quando nós pegamos o verso 13 do capítulo 7, diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Quando nós guardamos a tradição, nós estamos invalidando a palavra de Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, não é errado, né, você lembrar de alguém que morreu, mas ter boas lembranças, na verdade, ter boas lembranças, né, dessa pessoa que um dia convivia com você e esse dia ela partiu. Não é errado a gente ter esse sentimento, mas nós não podemos cultuar, né, essas pessoas que se foram. Nós não podemos, né, estar ali acendendo velas, né,
estarmos ali rezando por elas, pedindo uma missa, que a palavra de Deus ela condena isso. Mas se você perder alguém que você ama, né, guarde essa pessoa no seu coração, tenha bons pensamentos, né, dos momentos que você viveu com ela. Isso não é errado. Sabe, eu espero que Deus abençoe você nesse dia, né? Espero que você aceite essa mensagem no seu coração e que Deus a cada dia esteja com você aí e abençoando a sua família e o seu lar. E eu convido você a fazer uma oração comigo nesse momento. Amado Senhor Deus, cuide dessa pessoa de maneira toda especial. Proteja, guarda a ela. Se ela perder um ente querido, que o Senhor possa confortar o seu coração. Espero que essa mensagem venha alertar ela, Senhor, do que a Tua palavra realmente nos diz, nos pede. Obrigado por tudo, fica conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.